Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim trazer uma reflexão e uma indicação de livro que é um livro que mudou minha vida, minha forma de enxergar a vida, né, e o universo, e que eu encontrei respostas para algumas coisas, né, e eu acho que merece uma série aqui no canal. Então hoje eu vou falar sobre ele especificamente, sobre o livro, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre os princípios dele. E o livro que eu tô falando aqui é o Kybalion. Então vem comigo e vamos falar sobre esse livro. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que, olha, é um livro super fininho, tem 130, 126 páginas, diagramação super simples, a capa é super simplesinha também. Esse daqui é da editora Pensamento, mas tem aí várias edições diferentes dele, tem edições comentadas e tudo mais. Só que assim, eu acho que é o livro mais importante que eu li até agora para falar sobre misticismo, ocultismo. Ele é usado de referência em vários outros estudos. Eu já falei até num outro vídeo que a série do Eliphas Levi usa ele como base também. E eu acho mega importante. E qualquer tipo de estudo que você esteja fazendo, seja ele tarô, seja ele, sei lá, cristaloterapia, radiestesia, você tem que ler esse livro. É tipo leitura obrigatória. E você não tem que ler uma vez só, não, tem que ler várias, né? É tipo um livrinho de cabeceira para você, sei lá, todo dia ler um princípio e relembrar, porque ele vai mudar, ele mudou assim a forma como eu enxergo o mundo hoje, ele mudou a forma como eu penso energia, como eu penso o todo, como eu penso lei da atração. Então, abriu a minha mente de uma forma assim muito inexplicável. E aí eu acho que merece esse destaque aqui no canal. E eu quero dividir, né, esse conhecimento com vocês também. Então, vamos falar sobre ele hoje, tá? Bom, ele é um livro que ele foi escrito por 3 iniciados. E aí, quando tem 3 iniciados, às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Porque assim, o Kybalion, ou Kybalion, tá? Cada pessoa fala de um jeito, eu prefiro falar Kybalion, né? Ele é um estudo da filosofia hermética, né? Do Antigo Egito e da Grécia, tá? Ele tem como base essas duas civilizações. E assim, é um conhecimento que até então ele era oculto, né? Então ele fazia parte do ocultismo e tal, e ele era um conhecimento que só era passado de mestre para discípulo. Então não existiam registros públicos, não era todo mundo que tinha acesso a esse tipo de informação, né? Graças a Deus, hoje nós temos acesso, né? Hoje tem livro impresso, né, sobre isso. E ele traz ensinamentos e ele foi escrito da forma como ele está aqui. Ele foi escrito por 3 pessoas, 3 iniciados que tiveram acesso a esse conhecimento. E aí eles juntaram os conhecimentos, o que eles aprenderam e compilaram nesse livro. Tá? Então, quando tem aqui 3 iniciados na capa, é isso, tá? Bom, como eu falei, ele fala sobre hermetismo, né? E aí a gente se pergunta, né? Muita gente vai acabar chegando nesse vídeo e não sabe o que é o hermetismo, né? Hermetismo é uma tradição filosófica, espiritual, né? E eu trouxe até um roteirinho aqui. E ele promove ensinamentos, né, atribuídos ao Hermes Trimegisto, né, que foi um mestre da antiguidade, que tem várias coisas, várias referências sobre ele em vários lugares, né, principalmente no Egito. Então ele passou esse conhecimento para muita gente, então todo esse conhecimento é atribuído a ele, tá? E aí por ser Hermes, a gente usa, acabaram batizando esse tipo de conhecimento como hermetismo, tá? Aí essa tradição, ela engloba vários tipos de conhecimento, né? Ó, inclui conceitos e práticas bem amplos, né? Incluindo alquimia, astronomia, magia e filosofia.
tá? Então, você vai encontrar um pouco de tudo isso, né? E vai encontrar referências em outras fontes falando desse livro, dessas áreas, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante nesse livro é que ele trata da relação do todo, que aí você pode ler como universo, como Deus, né? Aí você faz a leitura que você achar mais adequada para aquilo que você acredita. E do macro, né, que é esse universo, e do micro, que somos nós, né? Os nossos organismos, né? A nossa consciência. Então, ele traça essa relação, tá, entre as duas coisas. Muita gente acredita que quando você estuda o Kybalion, você tem a oportunidade e a capacidade de evoluir o seu espírito e também de ter um autoconhecimento. No meu caso, eu tive uma experiência das duas coisas, tá? Tanto compreensão espiritual, quando eu li esse livro, quanto autoconhecimento. Foi um dos livros que abriu muito a minha mente para isso também. E eu li ele na pandemia, primeira vez, né? Então foi assim, um divisor de águas mesmo, assim, tá? E o hermetismo, como eu falei, você vai encontrar referência dele em vários lugares, né? Vários tipos de conhecimento, de filosofias. E ele influenciou muitas coisas no ocultismo, no esoterismo, na forma como as pessoas... O hermetismo influenciou muitas tradições dentro do esoterismo e do ocultismo durante séculos, todos esses séculos, né? Depois que ele surgiu, esses conhecimentos, as pessoas acabaram evoluindo alguns outros conhecimentos a partir dos ensinamentos do hermetismo. Como eu falei, ele tem alguns princípios, que na verdade são 7 princípios, né? E esse livro ele trata de cada um deles de uma forma mais aprofundada, né? Mas eu vou citar aqui os 7 princípios para vocês, e nos próximos vídeos eu falo um pouco mais aprofundado de cada um deles, tá? Então vamos lá, os 7 são: mentalismo, que é o todo é mente, o universo é mental, né? Essa é a frase mor desse princípio. E ele fala bastante que tudo começa na mente, tudo começa no campo das ideias, tudo começa no mental, para depois se materializar, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente é isso, tá? Aí a gente tem o princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima, né? Esse princípio é muito conhecido como assim na terra como no céu. Algumas religiões falam sobre isso, né? Então, que alguns planos são reflexos do nosso plano aqui, né? Físico. Então, ela traça esse paralelo entre céu, ou cosmo, ou universo, e o que a gente vive aqui, né? Então nós somos reflexo disso. Aí a gente tem o princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Se a gente for parar para pensar um pouco, por exemplo, que nós somos feitos de átomos, né? E os átomos, eles não estão parados, porque os elétrons eles ficam girando, né, em torno do núcleo e tal. Se a gente for parar para pensar que a nossa menor parte é isso, e ela não está parada, então todo o nosso corpo está vibrando, né? Se a gente for analisar bem a fundo, né? E isso é muito importante quando você acredita na energia das coisas, pensar que você está sempre vibrando alguma energia, seja ela positiva, seja ela negativa. Então é importante você entender um pouco disso, desse princípio, né? Eu acho que abre bastante a mente se você está procurando alguma resposta sobre isso. A gente tem o princípio da polaridade, que diz que tudo é duplo, tudo tem polos. Tudo tem o teu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos por natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que
tudo tem polo, tudo tem um lado bom, um lado ruim. Eu sempre falo aqui que, por exemplo, as cartas têm um lado luz e um lado sombra. Nós temos um lado luz e um lado sombra. Então, uma coisa não vive sem a outra, né? Fazem parte da mesma coisa, né? Então, normalmente quando a gente tem opostos, né, a gente precisa analisar qual é o contexto que une eles. Eles fazem parte da mesma coisa, é a mesma essência. Então, quando você começa a entender um pouco disso, você consegue abrir um pouco mais a sua mente para resolver alguns conflitos, principalmente internos, né? E aí você consegue entender por que algumas coisas acontecem na sua vida, né? Então, eu acho bem interessante você entender que existem esses polos, tá? Que eles fazem parte do mesmo ser, né? A gente tem o princípio do ritmo, que diz que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Esse princípio ele fala sobre ondas, né, e coisas que acontecem na nossa vida, que uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. Então essas ondas podem ser longas ou podem ser ondas curtas. Então a gente tem esse pensamento, né, dessa parte do ritmo, que as coisas sempre têm um ritmo na nossa vida. Então, às vezes, igual a gente fala, putz, eu tava super bem, aí eu de repente fiquei muito mal, e aí depois eu fiquei bem de novo, né? Então a gente sempre tem essas oscilações na vida da gente, e se a gente consegue entender, a gente consegue evitar algumas frustrações, né? Algumas outras coisas que são um pouco ruins na nossa vida. Então a gente consegue entender um pouco melhor e acaba aceitando um pouco melhor algumas coisas que acontecem, né? É por isso que muitas filosofias hoje em dia falam do caminho do meio, porque quanto menos você oscila, né, menos impacto você vai ter na sua vida, né? Então você conhecer seu lado sombra, né? Então eu acho que é importante você tentar andar nesse caminho do meio, levando em consideração todos esses princípios. Na verdade, não é só esse princípio do ritmo, né? Todos os princípios do hermetismo, tá? Mas esse daí a gente vai falar mais pra frente também, tá? O outro princípio que a gente tem é da causa e efeito. E ele diz assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém, nada escapa da lei. Aqui ele vai falar um pouco dessa coisa do... tudo que você faz reverbera de alguma forma, né? Tem um efeito. Em magia, por exemplo, a gente fala que se a gente está puxando uma energia para fazer alguma coisa aqui, agora, a gente está tirando essa energia de algum lugar. Então vai ter efeito naquele lugar que você está tirando aquela energia, vai baixar a energia daquele lugar. Então você tem que sempre pensar nisso, né? Tudo que você está fazendo vai ter um efeito. Aí, é o efeito bom ou é um efeito ruim? Né? Então você precisa refletir sobre isso. Esse é um bem legal assim de estudar, e eu acho que as pessoas até têm um certo conhecimento sobre isso, mas não levam isso muito a sério. Né? Então eu acho que é legal você estudar esse princípio e tentar aplicar na sua vida, né? E o sétimo e último é o princípio do gênero. E quando eu falo gênero aqui, eu não estou falando do gênero feminino, masculino, no sentido genital, no sentido de identidade, tá, gente? Estou falando de outra coisa aqui. E ele fala assim: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. E aqui ele fala daquilo que eu também já falei em outros vídeos aqui, que é que você tem em você a energia do masculino e do feminino, né? E não quer dizer, às vezes, por exemplo, que um homem que tenha uma energia feminina muito latente, muito forte, seja gay, por exemplo, né? Às vezes a feminilidade dele é só uma coisa que aflorou naquele momento da vida dele, precisava aflorar de alguma forma, né? E a gente tem essas coisas o masculino é mais ativo, o feminino é mais passivo, o feminino é mais receptivo,
o masculino é mais de ir pra frente e fazer as coisas, né? Então, às vezes, você precisa invocar esse seu lado feminino ou lado masculino para resolver determinados problemas. E eu acho que quando você começa a entender que você tem essas duas coisas e começa a identificar na sua personalidade, no seu temperamento, essas vertentes de você mesmo, essas versões, essas faces de você mesmo, eu acho que fica mais fácil de você entender algumas coisas, tá? Bom, essas vão ser as 7 leis, né? E a gente vai falar uma por uma, né, nos próximos vídeos, nessa série sobre hermetismo. E eu queria falar que esse livro abriu muito, né? Como eu falei, abriu muito a minha mente. E eu comecei a relacionar ele bastante com algumas outras coisas que eu já conhecia. Por exemplo, lei da atração. Eu acho que esse livro explica muita coisa sobre a lei da atração, né? Se você já leu alguma coisa, se você já leu O Segredo, né? Que é esse livro aqui que eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu já li esse livro, né? Então, existem vários canais dedicados à lei da atração. Muitos influenciadores falam sobre a lei da atração, sobre você atrair as coisas para sua vida, né? O Ho'oponopono, essas coisas todas. Eu acredito nisso, acredito nessa movimentação energética e que você consegue atrair coisas para sua vida. Eu vou contar um depoimento meu num outro vídeo sobre... Depois que eu conheci a lei da atração, as coisas que aconteceram na minha vida, a prosperidade que minha vida ganhou com isso. E eu acho que você entendendo esses princípios, você consegue aplicar a lei da atração muito mais certeira, de uma forma mais certeira, sabe? E aí eu acho que você consegue ter efeitos melhores e mais rápido, tá? Quando você consegue entender um pouquinho mais os princípios. E eu acho que eu sempre acreditei na energia das coisas, né? Na energia dos deuses, e, né? Tá até na moda agora você invocar os arquétipos, né? E nada mais é do que você invocar essa energia para sua vida, né? Como se fosse uma lei da atração também. Tudo acaba girando em torno da mesma coisa, né? E aí eu acho que você consegue realizar muita coisa se você fizer essas meditações, ou se você fizer essa manipulação de energia, ou uma forma de invocar isso para a sua vida e fazer com que essa energia acabe atraindo coisas, né, para a sua vida, energeticamente falando, né? Então é isso, eu acho que é um livro essencial, eu gosto muito, sempre recomendo para todo mundo. É baratinho, é fácil de ler, é super rápido de ler. Se você não entender um princípio, leia de novo, até você conseguir entender o que ele está querendo dizer aqui. Não acho que seja uma linguagem muito difícil, tá? Mas a gente vai falar também nos vídeos aqui sobre cada um deles, o que eu penso, o que eu acho sobre eles e o que eles são, né? O que eles trazem de conhecimento. Mas recomendo que mesmo assim você leia. Eu acho que quando você assiste um vídeo, quando você lê um livro, são formas diferentes de você fixar um conhecimento, então eu acho que só vai ajudar, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.